Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, Professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E no episódio de hoje eu tenho a honra de trazer aqui uma grande amiga jornalista, a Renata Maron. Olha, eu tive a honra de ser apresentado por ela em um evento, virei fã e vou contar para vocês aonde a gente se encontrou com mais frequência aí nesses últimos 2 anos. A Renata é jornalista de profissão, com pós-graduação, atuou em vários programas que ela vai nos contar, já apresentou programas fora do Brasil, cobre eventos como a Feira Internacional de Dubai, que é a Go Food, e a maior feira do agronegócio e alimentos da Europa, que é a Cial França, se eu não me engano, Cial Paris, né, Renata? É assim, realmente a embaixadora do jornalismo no agronegócio. Tem o reconhecimento, é lógico e claro, desse trabalho em vários prêmios. 2 deles eu pude estar lá para vê-la receber, que é o Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio, jornalista número 1 em 2022 e 2023. E hoje eu tenho a honra de trazê-la aqui na bancada do Mundo Agro Podcast, e é um episódio especial. Esse episódio é o episódio de comemoração dos 4 anos do Mundo Agro Podcast no ar. Ininterruptamente, toda segunda-feira, mais de 200 episódios. E é lógico que tinha que trazer um convidado especial, que é a Renata Maron. Renata, seja muito bem-vinda ao Mundo Agro Podcast. Oi, Rogério. Obrigada, pelo convite. Acompanho muito o seu trabalho. Sou muito honrada e feliz de dividir um tempo aqui com você e com todos que estão nos ouvindo ou nos vendo. E é muito especial esse trabalho que você fez, né? Você comentando sobre 4 anos de podcast, de celebração, de comemoração. Que importante, porque a gente viu o quanto esse meio, que é o podcast, ele transformou a comunicação do agro de uma maneira assim, muito significativa, exponencial, cresceu muito, e você permaneceu firme, fiel ali aos seus ouvintes e depois espectadores também, né, essa audiência online. Ou seja, muito bom a gente poder ver exemplos como você também, que pode dar voz ao segmento que mais importa para a economia brasileira e mundial também, dados os exemplos que o Brasil, nosso país, pode levar mundo afora, e que eu vou discorrer aqui um pouco para vocês ao longo da nossa conversa. Que joia, Renata. É um prazer muito grande conversar com você. Não tenho vergonha de dizer, falo toda hora que sou fã do seu trabalho, ainda mais agora com o boletim que você faz, que é praticamente um podcast diário, né? Trazendo informações atualizadas para os produtores, para o segmento agro, e nada melhor do que ouvir a sua história e trazê-la aqui para comemorar esses 4 anos, mais de 200 episódios no ar. Realmente é uma dedicação, mas uma dedicação que vale a pena, né, Renata? E para começar esse bate-papo, eu quero saber de você, nós, né, que estamos lhe vendo e ouvindo, como começou essa história da comunicação? Todo mundo tem um detalhezinho de infância, né? Às vezes, né, os pais já estão ligados à comunicação, ou não tem nada a ver e veio da televisão, de assistir e ouvir rádio, que isso acaba aflorando nas pessoas. Como começou para você, Renata, esse gosto por falar? Começa assim, né? É muito engraçado, porque eu até hoje conversando, porque eu tenho uma fase que é muito importante, que é aquela dos 16, 17, que é aquele momento de decidir, né? O que fazer. E para mim, eu falo, nossa, foi muito, muito bom, porque eu acho que Deus foi muito generoso comigo, porque eu com 13 anos, olha, eu me lembro disso nitidamente e falo disso muito. Eu lembro que eu estava passando de carro e vi uma repórter fazendo ali um link, né, que a gente chama quando entra ao vivo na televisão. Eu tinha 13 anos, estava no carro com os meus pais, eu olhei assim, eu falei, um dia eu vou estar lá.
Foi assim, e aí as coisas foram acontecendo e foi muito natural. Eu não tenho nenhuma família, ninguém, assim, parente em televisão, em comunicação, e era como se fosse, assim, um sonho, né? Porque família, assim, minha família não era rica, não tinha, então foi muita batalha, muito esforço, né? Meu pai, ele veio de Minas Gerais, do norte de Minas, minha mãe de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ambos aí com menos de 20 anos para tentar a vida em São Paulo. Então, eu sei que foi uma vida, assim, bastante... no sentido, assim, de sacrifício pela família, por nós, pelas 3 filhas, e foi muito especial. Então, sou muito grata, né, primeiramente pela educação, que meu pai sempre primou pela educação, mesmo com todas as dificuldades. Ele foi sempre quem falou, olha, a educação é sempre o que vai te levar mais longe, mais adiante. Então, eu falo assim, desse problema eles não passaram, porque eu e minhas irmãs era só 10 ou 9,5, né, porque eu tirava 9,5 na escola 9, eu chorava porque eu não tirava 10, e a minha irmã mais velha, que também super exemplar nos estudos, eu vim na sequência e falava, então, se não alcançar a minha irmã, e a outra veio igual. Então, assim, desse problema eu falei... Então, a gente levou isso muito a sério, né? Da educação. Como a educação poderia transformar sempre a nossa realidade. E foi justamente isso que aconteceu. Então, foi muito especial esse ponto. Então, eu agradeço demais, assim, aos meus pais, primeiramente, e toda a batalha que eles tiveram para dar pra gente o melhor naquele momento. Aí, como que aconteceu a ida pra televisão? Eu tinha 19 anos e eu mandava muito currículo, né? Porque era um sonho. Hoje eu falo que é até... não mais fácil, mas hoje tem mais possibilidades com a internet, então você vê mais as vagas, você se candidata, e naquela época era uma coisa que, poxa vida, era praticamente impossível. Se você não conhecia alguém da televisão, então, Rogério, eu chegava a mandar, eu acho que mais de 1.000 currículos, sem brincadeira, com aquela, assim, era tanta vontade, então eu entrei no primeiro ano da faculdade e já mandei para todas as emissoras. Até que certa vez aí a Band me chamou, que foi o Band News. Entrei como estagiária. Eu entrei já muito cedo, sempre no turno cedo, né? E eu brinco, eu falava, acho que porque eu sou assim, meio espontânea, né? Então eu falei, acho que ninguém nunca vai... essa daí vai trabalhar de madrugada e não vai reclamar. Aí eu acho que eu já tinha meu alinhamento ali com o agro, que o agro ele é super matutino, né? Exato. E aí eu entrei, foi meu primeiro estágio na televisão, às 6 horas da manhã, já entrei num momento assim de conflito de geopolítica internacional, porque foi no dia dos ataques ao trem de Madrid. E aí eu lembro que eu lembro exatamente que estava apresentando a redação, aquele movimento, e eu falei, nossa, é isso. Eu entrei e falei assim, nossa, parece que eu já vivi isso há muito tempo, tô no meu lugar aqui. Eu lembro que ninguém nem deu atenção para mim, imagina, né? Porque o negócio acontecendo como uma notícia muito importante. E aí as coisas foram transcorrendo, né? E aí meu movimento pro agro. E aí que eu falo que as minhas decisões foram muito rápidas e, digamos assim, certas desde muito cedo. E eu falo assim que eu tive essa questão de maturidade também mais cedo. Acho que a vida impôs isso pra gente. Então, bom, estava 1 ano já no estágio do Band News. E aí surgiu um canal agro da Band, que é o Terra Viva. E aí, na época, eu comentei assim com o meu chefe, bom, eu tenho mais 1 ano ali de estágio, né, que são 2 no total, ou eu fico mais um ano aqui, mas eu acho que eu já tinha meio que aprendido ali, né, eu falei, acho que eu já vi todas as possibilidades do hard news e tal, falei, eu quero tentar algo novo. E aí eu lembro que foi assim não quiseram, né? Porque, Renata, o meu antigo chefe, mas você vai largar o hard news, que é onde todo mundo quer entrar, para entrar num canal agro, para falar de agro, mas, né? Você nasceu aonde e tal? Aí, assim, eu falei assim, olha... eu sou movida a desafios, eu lembro até hoje que eu falei para ele, eu sou movida a desafios e eu tenho propósitos, assim, então eu não sei mesmo nada de agro, mas é um mundo assim que me interessa demais e eu acho que eu vou conseguir ali desenvolver outros potenciais, né, que aqui de repente eu já estava um pouco saturada. E aí foi natural,
E eu não sabia mesmo, Rogério, não sabia a raça de animal, não sabia, assim, que nem eu comentei, eu tive muito da infância no norte de Minas Gerais e também em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que são regiões que a gente sabe, enfim, bastante agrícolas também, agropecuárias. Então, assim, as minhas infâncias, sim, eu tenho essas referências, digamos, e mesmo por conta dos pais. Mas de saber exatamente, tecnicamente, enfim, foi com a vida, né? E eu vivo aprendendo. A gente fala que a gente sempre está aprendendo diariamente. Eu não posso falar assim, eu sei disso. Não, se eu não sei, eu quero procurar saber. E isso que é sempre a premissa, né, de como a gente é, a nossa base, a nossa humildade de sempre estar aberto para saber e passar, porque é uma missão, você entender o que é o setor, que é muito complexo, e para todos que querem entrar em comunicação, até comento que você precisa fazer referências, analogias, tem a guerra e por que a guerra afeta no movimento do mercado de fertilizantes na época e por que isso é importante para o Brasil, principalmente para o agro, é o momento de comprar, não é? E outras questões geopolíticas, então assim, por que essas outras questões afetam diariamente no setor, né? Então, eu vejo também que os próprios produtores rurais, toda a cadeia produtiva, eles passaram também a se informar melhor e querer mais informação coerente, assertiva. Então, assim, é o nosso desafio levar o melhor para eles. É o que eu falo, o Boletim Agro também foi algo que surgiu na pandemia, que era até agro e coronavírus, e eu acabei que falei, tá me demandando muito tempo e tal. Aí todo mundo, não, se você parar, não, continua. E aí vieram até patrocínios, assim, né, no boletim, que é maravilhoso. Então, por exemplo, hoje a gente consegue com um vídeo, às vezes em um dia, 75 mil visualizações. Exato. Então, e na TV, por exemplo, se você coloca uma entrevista, coloca ali no YouTube, às vezes não passa de 200, 300. Então, você vê como muda, né, esse jeito de buscar notícia e informação e o que a gente tem como missão de levar aquilo com coerência, com base, com dados, com fontes e etc. Renata, é uma história bem bacana porque... primeiro lugar, né, aquela visão de criança que quando a gente vê uma coisa e quer pra gente, quer ser. Então você viu uma repórter entrando ao vivo em um link, você falou, quero isso para mim, e foi atrás, é possível. Esse é o primeiro recado que você deixa. Se você tem vontade, vai atrás que você vai conseguir, né? O primeiro investimento na vida é a vontade, o resto você consegue. Segundo, a mudança, né? Você estava num programa importante, teve a oportunidade de começar algo novo do zero, a visão de desafio. Quando a gente sai da zona de conforto e busca um desafio, isso nos faz crescer muito. Até o seu chefe falou, você vai querer mesmo mudar, sair de algo que é certo para algo que talvez seja um nicho de mercado muito menor? Olha o que virou. E hoje, a responsabilidade, né? De fazer um boletim agro, que realmente é uma pílula de informação que atinge 70, 80, 100 mil, 1 milhão de pessoas, porque a gente não sabe realmente quantas pessoas repassaram aquilo, quantos estão assistindo, né, ou ouvindo, e é difícil você resumir um cenário mundial, que para o agro tudo está ligado ao agro, né? Sobe o dólar, desce o bushel, aumenta o frete, tudo isso está ligado, falta adubo lá, chove num lugar, altera o preço no outro, e você tem que estar atenta a tudo isso para fazer uma pílula de 1 minuto e meio, resumindo tudo isso, que vai atingir um monte de gente. Então, só a experiência e a atenção, você tem que estar ligada em tudo, senão isso não acontece. Mas depois que a gente faz, né, Renata, vira um vício fornecer essa informação e colocar o produtor, e hoje o produtor rural é uma pessoa conectada, ele não quer ver mais site em computador, não. Ele quer a reportagem chegando no WhatsApp, no Telegram ou no Instagram dele, e ali ele recebe informação para tomar, às vezes, uma decisão de milhões. Então, olha a sua responsabilidade, Renata, em fazer tudo isso, né? Mas a gente vê que o brilho nos olhos mostra que é feito com paixão. Então, se é feito com paixão, basta seguir fazendo e conseguir, né, transmitir essa informação, que é muito importante, né, Renata?
Não, isso é espetacular, assim, mas eu falo que a nossa responsabilidade aumenta demais, porque à medida que você vai crescendo, se desenvolvendo, mais pessoas acompanhando, fontes importantes, repassando, então, assim, você fala, meu Deus, né? Onde chegamos aí com essa nossa responsabilidade, e isso é muito bom, porque também nos coloca num patamar ali de você falar, poxa vida, então precisamos manter e melhorar, né, o que a gente está fazendo. E aí, Rogério, foi até interessante porque eu estava comentando até nos bastidores com você. Há uns 6 ou 7 anos eu comecei a fazer um movimento no sentido de eu já estava ali 13 anos basicamente em TV. Hoje, esse ano, completando 20 anos. E aí eu coloquei assim, bom, está interessante, tá bacana, consegui assim conhecer o Brasil praticamente todo, muitos estados, né? Faltam pouquíssimos, mas a grande maioria do agro todos, e fazer coberturas importantes também internacionais e tentar fazer essa conexão, linkar e passar isso para o nosso telespectador. Eu falei, poxa vida, como é que eu posso aumentar isso? E aí eu falo que eu tenho, digamos assim, sempre tive uma alma digital, sabe? Eu sempre gostei. Até interessante, né? Porque eu lembro que eu fui, acho que uma das primeiras a usar em 2013, 14, foi usar o celular, até que foi no Canal Rural, durante o programa. Porque a gente ia mudar ali algumas situações do programa, eu falei... E naquela época o WhatsApp, assim, não era igual hoje, né? Tava ali... E aí eu já tive aquele insight, eu falei, gente, vamos colocar, eu fico com o celular na mão e vamos interagir com as pessoas que mandam recado pra gente, faz isso, faz aquilo. E aí eu acho que às vezes naquele momento, em outros, como eu sou um pouco assim, eu falei, gente, parece que eu tô um pouco... As pessoas, algumas são muito tradicionais e não querem acompanhar esse modelo, né? Então, às vezes eu sentia que sabe assim, murro em ponta de faca, como a gente fala, quando às vezes dá algumas vezes. E aí eu lembro uma vez, foi tão engraçado, e eu conto isso, teve uma profissional ali que até escondeu o celular, que ela falava que chegava muita mensagem e não queria fazer relatório. E eu fiquei tão brava, né? Imatura também, eu na época, né? Muito mais nova. Mas como assim? Vou esconder o celular agora. Aí eu achando o máximo, gente, tá chegando mensagem do Paraná, da Bahia e tal. E aí eu tive até que levar essa situação pra direção, porque eu falei, gente, olha o que a gente tá perdendo de audiência, a gente pode jogar agora isso pro online, né? Hoje em dia falar isso é uma bobagem, porque imagina, mas naquela época, 2013, 10 anos, era... E aí eu lembro que eu tive umas, né? Porque as pessoas assim, não, vai ter que fazer relatório das pessoas aqui que mandam no WhatsApp, é muito difícil para mim. Eu falei, gente... E aí comecei também a ter um conflito meu interno, né? E, bom, enfim, depois a Band me chamou novamente e aí a gente fez ali um formato também de programa bem interessante. Tive uma virada ali em 2019 que foi extremamente relevante também. Foi quando eu comecei a falar muito de política internacional agrícola, que poucas pessoas falam e se especializam, né? Então comecei a receber muitos convites e fazer viagens, em especial para o Oriente Médio. A gente tem a China, que é um importantíssimo mercado para o Brasil, agro, principal parceiro comercial nesse segmento, mas a gente tem o mundo árabe, né? São 22 países da Liga Árabe. Por exemplo, a gente tem a maior exportação de proteína animal halal, seguindo os preceitos islâmicos. Então, para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes, a gente importa muitos fertilizantes do Egito. Então, assim, e pouca gente fala sobre isso, né? Unindo ali o bloco do mundo árabe, são o segundo ou terceiro maior exportador de bloco econômico para o Brasil. Então, olha a importância econômica. Então, assim, e o Brasil está buscando já há um tempo essa diversificação. Então, eu comecei também a me especializar muito nesse segmento. Depois veio o convite da própria Câmara de Comércio Árabe Brasileira para compor ali a diretoria estatutária, né, para estar presente. Então as coisas foram acontecendo de maneira assim muito natural, orgânica. Fiz o podcast na época também da pandemia ali no auge, continuei com o Boletim Agro e aí nesse momento também muitas empresas, que é o que eu comentei em outro podcast, que até meio que viralizou muita coisa que eu comentei ali. O que eu disse? Que as empresas multinacionais e profissionais, assim,
como você, Rogério, que são referência para o setor, souberam dar a virada de página em relação à comunicação do agro, porque eu cansei um pouco dessa história, né, das pessoas falarem, a gente não comunica bem, de ser uma comunicação, digamos assim, reativa. Não, gente, o agro tem que ser uma comunicação ativa. Vamos, de repente, sabe quando o problema é desse tamanho, mas de tanto você falar, ele fica maior do que é? Então, eu sou a favor da comunicação ativa. Vamos falar dos exemplos positivos. A gente tem já agora, início da COP28, que vai ser nos Emirados Árabes Unidos, mais de 200 ali, quase cerca de 200 países reunidos para discutir a principal conferência das mudanças climáticas das Nações Unidas. Então, assim, qual que é o nosso papel? Qual que é o papel do agro? O que a Embrapa já vem fazendo por meio do ILPF, tantos outros exemplos e propriedades rurais e mercado de carbono regulado com projetos de lei? O que a gente pode levar de exemplo para lá e que já está funcionando tão bem, e a gente é exemplo nessa área, né? Viajei aí mais de 20 países cobrindo principalmente o segmento agro em todos eles, e eu vi, não há, o olhar hoje é sobre o Brasil e não tem quem faça melhor agricultura e pecuária do que o nosso país. Então, assim, nós somos referência e a gente tem que chegar com posicionamentos coerentes e com diálogo, que é muito importante, né? Um diálogo aberto, um diálogo diplomático, para que o mundo e a sociedade entendam o que o Brasil dá de resposta em relação à segurança alimentar mundial. Então, assim, não é conversa assim, né? Eu falo, óbvio que existe exemplos ruins, infelizmente, do setor que a gente não pode fechar os olhos, como desmatamento ilegal e outras questões, porém, são questões pontuais. A grande maioria do agro já entende que, por exemplo, se fizer uma preservação ali adequada e que, de fato, o agro ele virou um ativo ambiental também, entender como é que tem funcionado esse mercado, aí a gente vai dar passos ainda maiores do que a gente já alcançou até aqui. Então, eu vejo como, assim, o agro cresceu muito e a nossa responsabilidade como comunicadores também. Então, por isso, esse movimento que você faz, que eu sou fã também de transversionalizar, nem sei se existe essa palavra, mas assim, de reverberar o que o agro tem feito, isso é muito importante, porque você dá as possibilidades de levar notícia, levar informação, levar conversa, levar pesquisa a quem precisa também entender o setor, dentro e fora do agro, né? Porque muita gente fala, mas vocês comunicam muito com o agro, então vamos fazer o nosso papel, e podcasts como este e tantos outros ajudam também a levar informações corretas e a pessoa entender. Porque eu falo assim, que tem muitas discussões e brigas que nem vale a pena a gente entrar, né, Rogério? Imagino que você pensa o mesmo sobre isso, porque fica muito assim, muito raso ou superficial, e você vê que a pessoa não se aprofunda ou está colocando ali opiniões assim vagas, né? Não é aprofundada aquela questão. Então, por isso que é importante a gente saber também dessa nossa responsabilidade, que cresce muito. Exato. Renata, é muito legal ver você falando isso, né? Eu já sei, né? Eu já conheço a sua expertise em relação a isso, mas, em primeiro lugar, né? Poucas pessoas sabem, mas o Mundo Agro Podcast tem grande parte dos seus ouvintes em grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então, a gente está levando essa comunicação além dos nossos ouvintes que são do agronegócio. Segundo, o agronegócio do Brasil é exemplo para o mundo. Todos esses exemplos que você disse, o ILPF tem a Embrapa Agrosilvopastoril aqui do lado, em Sinop, que mostra que uma das melhores formas de sequestrar o carbono produzido pelo desenvolvimento da indústria é a agricultura, né? Um hectare de cana pode fixar 300 toneladas de massa verde, então a gente está recuperando esse carbono. A gente tem que levar essa informação realmente. E os meios de comunicação nos permitem isso. E aí você fez essa transição, então, né, Renata? Hoje você passou a se dedicar mais ao digital, né? Às redes sociais, ao seu boletim. Não que a TV seja algo fechado hoje, que não sejam novas possibilidades, sim, mas a penetração da informação através dessas pílulas de informação diária são muito maiores, né? Mas eu vou dizer, viu, Renata,
tem que ter coragem, né? Imagina o que passa na sua cabeça depois de 20 anos atuando dessa forma. E eu sei que é uma estrutura, é uma responsabilidade imensa fazer um programa de TV, porque é ao vivo, né? Não é que não pode errar, mas quanto menos errar, melhor fica. E o que passou na sua cabeça, né? Eu entendi que isso foi natural, as pessoas começaram a realmente dar valor para isso que você faz. Mas é uma decisão difícil, né, Renata? Eu acho que é uma decisão maturada, né? Acho que a maturidade te leva muito a você mudar, assim, diversos conceitos e pensar, poxa vida, agora dá para alçar voos mais importantes e até altos, porque eu falo que com a transição, por exemplo, eu recebi convites que eu nem imaginava. Então, assim, eu vou fazer agora meu 4º trabalho de junho para cá, para a ONU, sendo 2 deles pela FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Fui conhecer a sede deles, a convite, que é da América Latina e Caribe, que fica localizada em Santiago do Chile. E depois eu fiz um trabalho sobre a Agenda Verde, Investimentos Verdes em Riad, na Arábia Saudita, onde a gente sabe que tem a comitiva atual do governo, né, por lá. Depois eu fui para fazer um convite também via a FAO no Congresso Nacional agora, esse mês, e agora também vou para um outro trabalho, na sequência de COP28. Então, assim, é tão interessante como as coisas vão caminhando e acontecendo, e é uma organização também, digamos assim, a principal, né, que trata com os líderes mundiais sobre alimentação e agricultura. Então, assim, para mim é tão relevante quanto estar na televisão todos os dias, entende? Eu falo assim, é importante. Claro, sou muito grata, foram 20 anos, o que você falou, 2 horas ao vivo, não é fácil. Foi muita dedicação, inclusive colocando até um pouco a questão familiar, né? Porque demanda muito, a gente sai ali do trabalho e aí a gente continua, porque eu fazia 7 entrevistas por dia, então saía de segunda-feira, eu falava muito mais sobre grãos, de terça-feira de café, quarta-feira pecuária, quinta-feira tecnologia, e esses quadros eu acabei criando ali também para a gente conseguir atender de alguma maneira todos os segmentos do agro, na sexta-feira HF, e que todos se sentissem ouvidos. Então, eu acho que isso também ajudou a tornar ali o programa uma referência, porque não focava só em grãos, né, ou só em café, ou só em grandes. Então, assim, cada dia tinha um foco específico e, claro, além das notícias que estavam ali acontecendo. Mas eu vejo, assim, as possibilidades que se abriram e o que surgiu também de possibilidades de fazer junto com empresas, porque o que as companhias têm feito e que eu tenho achado sensacional. Antigamente era muita propaganda, né? E é muito ruim isso, porque, assim, você não vai comprar ali o produto, você tem que ver valor naquele produto, né? Você vai, igual quando a gente vai comprar qualquer coisa, né? Não é só ali o produto, isso daqui é bom, tá bom, mas você tem um outro motivo. Ali existe um valor e não é valor financeiro. Você tem ali um motivo para você querer adquirir aquilo, né? Então eu até pensei assim, eu falei, poxa vida, como as empresas foram muito sábias nesse sentido de levar, que nem o trabalho que eu faço junto à Coopert, né, um time maravilhoso de falar sobre os biológicos, os bioinsumos, sistema integrado, que é não só você usar os biológicos, mas junto com os defensivos, de maneira mais responsiva, as respostas em nível de produtividade que tem dado. Então é isso, eu acho que e levar isso para o YouTube deles ou para outras mídias digitais, e assim como para outras empresas, né, também que eu já atendi, Ford, Mosaic, tem um monte aí, como eles foram inteligentes nesse sentido de também levar uma comunicação jornalística, de alguma maneira, para os meios de comunicação deles. Isso é muito interessante, porque tem audiência, tem público, e é o que a gente tem comentado aqui desde o início da nossa conversa, né? O quanto que atinge, são inimagináveis esses números. Então é muito interessante esse movimento também que as multinacionais fizeram, as empresas, e que a gente pôde acompanhar também. Então eu vejo assim, a mesma responsabilidade que eu tinha de falar com muitos telespectadores e internautas também, porque era ao vivo, é a que eu tenho quando eu chego numa Assembleia Geral da ONU, de
conseguir colocar uma questão, me posicionar referente ao agronegócio brasileiro, para mim é maravilhoso, é assim, né? Então eu falo assim, é exatamente a mesma responsabilidade, se não maior. Então, e é o que a vida vai caminhando e colocando a gente, que a gente fala assim, nossa, era até um tempo atrás eu nem imaginava que isso estaria acontecendo e a gente vive isso, né? Que eu falo, quando a gente é criança, assim, jovem, a gente quer dar exemplo muito para os nossos pais, e quando nós somos pais, a gente quer ser referência para os nossos filhos. Então, eu sempre tive muito isso, assim, na minha cabeça. Com certeza está sendo, viu, Renata? É muito legal ouvir isso, né? A segurança alimentar, eu acho que é um dos temas que deveria ser mais comentado de escolas ao Congresso Nacional, às reuniões da ONU, a gente sabe que, e de FAO, a gente sabe que isso é comentado. Morar num país e vivenciar, comunicar ou fazer parte, eu como professor, você como comunicadora do setor, né, da economia, que alimenta 20% da população mundial. A responsabilidade do Brasil é muito grande. Outro dia eu parei para pensar, caminhando até a sala de aula na universidade, o tamanho da responsabilidade que é formar uma pessoa que vai trabalhar no agronegócio para produzir alimento. Não que as outras profissões não sejam importantes, mas e levar essa informação de forma correta e trazer isso que você citou aí um pouco atrás. Falar do que é bom. Eu fiz uma postagem ontem no Instagram, hoje nós estamos gravando no dia 29/11/2023. Ontem eu fiz uma postagem porque eu comecei a ficar mal. Nós estamos passando por um processo de El Niño, problemas sérios estão ocorrendo na agricultura, mas eu falei, gente, não são só problemas. Eu fui conversar com produtores que conseguiram superar os problemas. Eu falei, a resiliência existe na agricultura, na planta, então a gente consegue recuperar isso. Isso é o bonito do agronegócio, da agricultura, e falar sobre isso é muito bom. Então pode ter certeza que você está sendo, sim, vai continuar sendo um grande exemplo, não só para os seus filhos, mas para todos, viu, Renata? Por enquanto é só uma, Manuela, de 6 anos, que eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Olha, mas eu falo... assim... Eu tenho 2 filhos com nota fiscal, né? Como meu amigo Paulo Arbex diz, que é a Ana e o Felipe. Mas tem a Lili, agora tem o Periquito, que chegou, então são todos, sabe? A gente dá exemplo para todos. É verdade, não, com certeza. Tem que deixar legados bons, né? Que você falou uma palavra que eu amo, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar em eventos, em mediação, palestra, eu acho isso fantástico. Você falou resiliência, né? Eu falo que a profissão do agricultor, do produtor rural, enfim, de quem trabalha na cadeia produtiva do agro, de quem trabalha no sistema agrícola brasileiro ou agropecuário, é a mais resiliente do mundo. Não existe profissão onde a gente trabalha a cada ano, a cada safra, com uma situação completamente diferente. Você citou, né, o El Niño, enfim, que a gente sabe que traz uma situação principalmente para o médio norte do país, outra para o sul do país, ou sudeste ali mais também. Mas assim, é pegar esses exemplos de quem fez a coisa certa. Um case que eu falo que é de sucesso absoluto do Brasil é o café brasileiro, que além de nós servirmos entre a cada 4 xícaras no mundo, uma é de café brasileiro, então fixe isso, hein? A cada 4 xícaras, uma é de café brasileiro, segundo o Secafé, né, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, a quem eu faço muitos trabalhos, assim, sou fã. A gente tem a OIC, Organização Internacional do Café, onde temos a primeira mulher presidente eleita diretora, que é a Vanúzia Nogueira, que fica sediada em Londres, e eu tive a oportunidade de entrevistá-la por diversas vezes, né? Enfim, ficava mais ali em Minas Gerais, e fez um trabalho fantástico frente à BSCA, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais, e depois junto ali foi eleita, né, depois de uma grande sabatina, para ser a líder, digamos, dessa Organização Internacional do Café, que é a maior representatividade, e levou aí, né, tem a autoridade ali por 5 anos. Então, o café brasileiro, gente, ele é muito sustentável, ele capta CO2, né, ele não é nem carbono neutro, eu aprendi, ele é carbono que acaba sendo, digamos assim, traz déficit, ou seja, as plantações de café, o modelo sustentável que a gente tem hoje, a gente tem os cafés robustas amazônicos,
incríveis, né? Tivemos até reportagens internacionais referentes a isso, tivemos um lote ali que foi exportado para o mercado asiático, na época eu noticiei isso. É um case, assim, espetacular, de muito sucesso para o Brasil, que é o café brasileiro, que é a cara do Brasil, e eu vejo outros movimentos interessantes, outros nem tanto, né, que aconteceram, por exemplo, no leite, caso recente, mas é o que a gente fala, né, são às vezes situações profissionais, pessoas que não conhecem uma determinada área para colocar aquilo como verdade absoluta. Então, a nossa responsabilidade é mostrar, sim, o que o Brasil faz de melhor. Então, é muito lindo a gente ver esses exemplos brasileiros. Você falou de Sinop, estive nessa região muito bonita, né? Vi ali todo o crescimento do que está acontecendo ali na BR. Eu vejo muitos investimentos também asiáticos, né? O que tem acontecido ali na BR-163, enfim. Então, isso é maravilhoso a gente conseguir e acompanhar essa transição positiva do setor agrícola brasileiro, viu, professor? Com certeza, Renata. Além de ser bonito, é gostoso, né? O café brasileiro é um dos melhores cafés do mundo e tem para todos os gostos e para todos os bolsos, eu digo. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. E Renata, uma coisa só que vale a pena reforçar, você citou os apoios e as participações que você tem junto às empresas. Eu achei muito interessante a mudança na visão das empresas nos últimos 8 anos, principalmente 5 anos, em o que é o marketing, o que é a comunicação. A propaganda do jeito que ela era feita antigamente não existe mais. Então, as empresas, elas investem, em geral, 1% do seu faturamento bruto em marketing, que eu acho que é pouco ainda, eles poderiam investir mais, só que eles passaram a trabalhar com marketing informativo. Você citou a Mosaic tem um portal muito interessante, né? Nós estamos começando a fazer um trabalho com eles também, em que o foco não é a venda ou a divulgação do produto ou da marca, mas sim a informação. Então, eles investem numa informação de qualidade que torna o produtor mais culto em termos do que ele pode receber de tecnologias, e aí ele decide, né, qual que é a marca, qual que é o modelo, qual que é o produto que ele quer escolher. E hoje, na agricultura, no agronegócio, não existem concorrentes, existem parceiros. Nós estamos trabalhando por um bem maior, que é cadeia produtiva e segurança alimentar. Então, as indústrias, as multinacionais despertaram para isso, e dentro disso entra uma técnica de marketing chamada de branding, que eu aprendi, né, com o podcast, e ela fez tudo isso se desenvolver de uma forma maravilhosa. Então, eu sou muito, assim, feliz em poder ter entendido isso, participar disso, e é o que a gente está fazendo, e é o que as empresas estão fazendo. Todo mundo sai ganhando. Esse é um processo sinérgico, né, Renata? Com certeza. E olha, o que aconteceu também que eu tenho achado espetacular. Empresas, de repente, que não são essencialmente agro, digamos assim. Então, as de tecnologias, startups, você viu esse movimento unindo 2 ou 3 com uma mais forte, multinacional tradicional, e aí fazendo um projeto específico. Gente, o que tem acontecido com essas parcerias de união é maravilhoso. Por exemplo, a Ford, que trouxe a F-150, que é a picape mais vendida pro segmento agro lá nos Estados Unidos há 40 anos. Chegou o modelo aqui no Brasil, né? Eu tive a honra de aceitar o convite de ser uma das embaixadoras, enfim, pro segmento agro, então de levar essa informação via digital. E tem sido, assim, maravilhoso também, porque você vê uma empresa, né, de automotiva também percebendo o que tem acontecido com o agro brasileiro, e tem tudo a ver, né? Caminhonete com produtor rural, com quem lida com segmento, assim, é um casamento perfeito. E demorou para chegar, viu? Eu sou fã da F-150, vejo bastante lá, e eles trouxeram, é o que eu digo, eles conseguem trazer conforto para um carro que é para roça, né? Então,
Que mostra aquela potência que a gente fala, né? Mas de uma maneira assim, dentro do carro, e você vê, né, aquela modernidade. Se a pessoa ali quiser trabalhar, parou ali no meio, ou até almoçar, vira uma mesinha ali. Então, gente, olha o que tem acontecido e esses movimentos super interessantes de outras empresas, que eu digo, não são essencialmente agro, mas que perceberam a essência do agro, o valor do agro. Poxa, eu quero entrar mais forte nesse segmento e fazer parte de todo esse contexto, essa atmosfera do agro que tem dado, assim, brilho nos olhos aí para tanta gente e tantas oportunidades também. Então, é esse ponto, esse lado, até muitas vezes otimista demais, mas eu prefiro, assim, de comunicar e de ver, né, o caminho que a gente tem seguido, Rogério. E também com o que eu falo, né, com o Corporate Biotalks, que é praticamente ali semanal também, de conseguir levar exemplos, referências no segmento, especialistas, mostrando um segmento que cresceu demais. A gente tem aí a grande notoriedade do mercado de bioinsumos e o quanto eles têm trazido ali de respostas também de maior produtividade na linha ESG, na linha sustentável. A gente viu até o movimento das empresas mais tradicionais de defensivos também jogando P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, market share e divisões ali específicas para o mercado de bioinsumos nas tradicionais. Então, assim, é um movimento também que a gente sabe que o mundo caminha, é pauta não só do Brasil, é pauta mundial, e o Brasil, ele sabe fazer isso muito bem, e a gente vai mostrar isso mais ao mundo. Com certeza. A ferramenta dos biológicos é uma grande tecnologia que veio para ficar, para se associar e tornar a agricultura cada vez mais sustentável. Renata, olha, minha vontade era ficar com você aqui conversando mais 2 horas, porque realmente é sinérgico, né? Você tem uma experiência fantástica, mas eu sei que o tempo corre e a gente tem que seguir com as nossas coisas. Eu agradeço demais você ter passado esse tempo com a gente nesse episódio especial. Tenho certeza que quem ficou conosco até agora está super feliz e vai querer saber mais da Renata, e já eu vou passar como encontrar você nas redes sociais para poder ouvir diariamente isso que eu trouxe um pouquinho aqui no Mundo Agro Podcast. Renata, muito obrigado, viu, por bater esse papo gostoso, nem vi o tempo passar, realmente a gente poderia ficar mais tempo, mas já fica o convite para as próximas vezes. Quando você voltar dessa reunião da ONU, você vem aqui para contar o que você viu lá, tá bom? Podemos combinar assim. Com certeza, professor Rogério, muito obrigada. Sou muito fã do seu trabalho e das pessoas e profissionais que fazem. Eu vejo, dá para a gente perceber, né, que faz isso como missão. Então, agro, eu vejo que é uma missão também para você, que poderia apenas ali continuar no meio acadêmico, mas que também teve essa possibilidade, esse insight, esse desbravamento de, poxa, eu quero ampliar esse mundo e levar mais informação a quem precisa. Então, parabéns a você pelo seu trabalho, pelo podcast, pelo Mundo Agro, que você vem atingindo aí um grande público e sendo referência não só na via acadêmica, mas também na comunicação. Está de parabéns, e a gente vê também a sua missão, que é tão valiosa, tão importante para esse nosso Mundo Agro, viu? Muito obrigada, me sinto muito feliz e honrada de poder dividir aqui esse espaço com você. Eu que agradeço, Renata. E vou te dizer, viu? Em 2022, quando você me apresentou lá na reunião da Abrasco, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja, no meio de um público assim, onde a maioria das pessoas que eu sou fã deles, né? E tive a honra de ser apresentado por você quando fui falar dos centros de distribuição. E se você passou aqui no Mato Grosso, na BR-163, você viu a quantidade de centros de distribuição de sementes que estão aí. Então isso é uma alegria muito grande para mim, e fiquei muito honrado de estar naquele evento e conhecer você pessoalmente, tá? Muito obrigado, Renata. Quem quiser, eu vou passar o Instagram, mas o LinkedIn é igual. É só procurar por Renata Maron, com N no final, e você tem aí acesso a todas as informações dessa grande repórter, jornalista, mãe, pessoa e defensora do agronegócio do Brasil. Renata, muito obrigado, fique com Deus, sucesso, que você tenha aí uma vida muito, mas muito longa nessa carreira, trazendo essas informações fantásticas para nós. Muito obrigado, viu, Renata?
Obrigada, desejo mesmo para você, assim, sempre, com muita gratidão, mais uma vez. Entrevistei, eu lembro, naquela época do evento da Abrasa, a primeira fundadora da Associação Brasileira de Sementes, então, Sim. assim, mais de 90 anos, e a gente fala, olha quantas possibilidades a gente tem de conhecer tanta gente interessante que tem uma história para contar, todo mundo tem, né? É importante para o nosso segmento. Então, muito obrigada. E fica o convite também para vocês nos acompanharem durante a principal discussão de mudanças climáticas nas Nações Unidas, que é a COP28 e o papel do agro brasileiro, as discussões por lá. Então, acompanhem aí as nossas redes sociais, Renata Maron, da Coopert também, estaremos juntos e hoje a gente promete aí trazer as informações mais importantes para vocês aí dessa grande discussão mundial. Tá bom? E obrigada, Rogério. A gente volta sim aqui com mais informações, mais notícias assim que a gente tiver. Obrigada, viu? Muito obrigado, Renata. E agora eu quero agradecer a você que está com a gente aqui nesse momento, ou ouvindo, ou vendo, por estar nos acompanhando nesses 4 anos de Mundo Agro Podcast. É por você e para você que a gente faz isso. Entrevistei, eu lembro, naquela época do evento da Abrasa, a primeira fundadora da Associação Brasileira de Sementes, então, Sim. assim, mais de 90 anos, e a gente fala, olha quantas possibilidades a gente tem de conhecer tanta gente interessante que tem uma história para contar, todo mundo tem, né? É importante para o nosso segmento. Então, muito obrigada. E fica o convite também para vocês nos acompanharem durante a principal discussão de mudanças climáticas nas Nações Unidas, que é a COP28 e o papel do agro brasileiro, as discussões por lá. Então, acompanhem aí as nossas redes sociais, Renata Maron, da Coopert também, estaremos juntos e hoje a gente promete aí trazer as informações mais importantes para vocês aí dessa grande discussão mundial. Tá bom? E obrigada, Rogério. A gente volta sim aqui com mais informações, mais notícias assim que a gente tiver. Obrigada, viu? Muito obrigado, Renata. E agora eu quero agradecer a você que está com a gente aqui nesse momento, ou ouvindo, ou vendo, por estar nos acompanhando nesses 4 anos de Mundo Agro Podcast. É por você e para você que a gente faz isso com muito amor, com muito carinho, todos os dias, juntamente com o Tiago, que é o nosso editor, agora a Tati, que é a nossa produtora, o Sérgio, que é o estagiário do projeto de extensão aqui da universidade. É esse time, os nossos convidados que fazem a maestria desse programa, e você, nosso ouvinte, nosso espectador, siga firme que nós estamos firmes aqui do lado, comunicando o agro e levando informações de verdade para você. Até a semana que vem, em mais um episódio do Mundo Agro Podcast, e que venham mais 4, 16, o quanto der, nós vamos estar aqui na frente desse microfone, desse fone de ouvido, falando com você diretamente aí. Tchau, Renata, tudo de bom, uma ótima semana. Tchau. E uma excelente semana para todos. Tchau, tchau. Tchau. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.